Vamos parar. Oi, gente. Boa noite. Podem abrir suas Bíblias em João 15. Cadê a Bíblia com esferope, Sara? João, capítulo 15. Versículo 15, amém? Todos acharam? Não. João 15. Não, a Sara falou não, foi assim não. João 15, 15. Tá ótimo. Diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este tempo. Que o Senhor possa vir falar conosco. Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito conduzindo todas as coisas, como foi até aqui, Pai. E que Teu Espírito possa falar no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma pessoa na Bíblia que é chamada de amigo de Deus é Abraão. E a gente vê isso lá em Tiago 2,23, que ele cita, e em Isaías 41,8, que o próprio Senhor chama eles de amigo. E também Abraão é chamado de pai da fé. Eu vou tentar ser breve, tá, gente? E em Hebreus 11, a gente vai ter um pouco do relato da vida de Abraão. Vou pegar pro Davi, que tá aqui, né? Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele andou com Deus. Que legal, né? Já pensou ser chamado amigo de Deus lá na Bíblia? Davi, amigo de Deus. Não ia ser legal? Então, isso, Abraão teve na Bíblia, tá lá. Depois pergunta pra tia Sara onde tá pra ela te mostrar, tá? E aí, quem já leu a Bíblia, por favor, né? Mas quem já leu a história de Abraão? A gente. Eu vou contar pro Davi. Então, Abraão vivia com os pais dele numa cidadezinha. Eu não vou lembrar o nome, então vai ser cidadezinha, tá bom? E aí Deus falou assim: Abraão, sai da sua casa, no meio das suas parentelas, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus senta aqui para falar com você. A tia já usa algo, você ainda tá do lado. Pode ser. Ou do lado da tia Lana, você que sabe. E aí Deus falou assim para ele: eu vou te levar numa terra que você nem conhece ainda. Já pensou? Uma pessoa chegar assim para você, daí e falar assim: olha, Davi, eu vou te levar para um lugar, mas você não sabe onde é. Você ia, Davi? Não, né? Eu também não ia, não sei onde é. Como eu vou, né? Mas Abraão ouviu a voz de Deus e falou assim: não, tá bom, eu vou. Só que quando a gente vê a história de Abraão, a gente viu que algumas coisas ele não foi tão obediente assim. Sabe quando a mamãe pede assim: olha, Davi, vai lavar a louça, seca e guarda? Aí quando sua mãe chega, só a louça tá lavada, mas tá seca e bem guardada? Então Abraão fez um pouco parecido com isso. Porque Deus mandou ele sair do meio dos parentes dele. E sabe o que ele fez? Levou a mulher dele, ele e Ló, que era sobrinho. Ló não era parente? Quando é sobrinho ou primo? Sobrinho, falei certo. Então, já começou a confundir. Então, e ele levou junto. Mas Ló era parente. E Deus falou para ele sair do meio dos parentes. Não era para Ló. Tá bom. Aí depois, mais pra frente, a gente lembra do Gênesis, Abraão pediu pra Sarai na época, mas Sara, eu vou deixar Sara de você, omitir que ela era esposa dele.
Que feio. Pode mentir, Davi? Não pode. Por que não pode mentir, Davi? Porque é feio, porque Deus não? Exatamente. Vocês relevam, viu, que eu tô falando? Davi que até aqui, tadinho. E aí, ele pediu pra Sara mentir. Poxa. E depois... Como eu vou explicar isso aí? Ele falou... E depois, Deus falou assim, depois que ele separou de Ló. Eles foram para cidades diferentes, tá bom? Aí Deus falou assim para Abraão: eu vou dar um filho para você, Abraão. E vai ser de você. Só que ele era muito velhinho já. E Abraão ficou meio assim, mas ele falou assim: não, eu creio que Deus vai me dar um filho. Mas Sara não sabia dessa promessa, pelo menos a Bíblia não conta. E aí Sara falou assim: não, Abraão, você precisa ter um filho. Quem vai herdar tudo isso? Eita, tá difícil hoje. Quem vai herdar tudo isso? Não, tô calor. Quem vai herdar tudo isso? Sabe o que é herdar? Sabe o que é herdar? Não. Por exemplo, a sua mãe tem uma casa. Quando ela falecer, morrer, essa casa vai ficar para você e para sua irmã, entendeu? Isso é herdar. Então você continuar o que seus pais já têm. Entendeu? Você vai entender? E aí a Sara assim, não, você precisa de um herdeiro. E aí ela fala assim, de um filho, né? Ela fala assim, eu vou te dar essa mulher pra... Não era Sara. Outra mulher para ela dormir, para ele ter um filho. E ela teve um filho, mas Deus falou que ia dar um filho de Sara para Abraão. Ele foi desobediente, não foi? Ele podia falar assim, não, mulher, tá doida, Deus falou que eu vou ter um filho com você. Se ele ficar com dúvida, Sara, você tira depois, tá? É que não dá para tirar toda a dúvida. E aí a gente vê que Abraão errou. Mas por causa disso, Deus não tirou o título dele de amigo. Não o título, né? Mas não deixou de chamar ele de amigo. Deus continuou chamando ele de amigo. Ou seja, às vezes, a gente vai pisar na bola com o Senhor. Vai. A gente vai errar com Deus. Vai. A gente vai pecar. Vai. Mas isso não impediu Deus de chamar Abraão de amigo. Mesmo depois de tudo isso que eu te contei, sabe o que aconteceu? Sabe? Deus foi visitar. Abraão e Deus tiveram um encontro muito legal. Ele se encontrou com Deus. E aí, Deus ficou assim, nossa, será que eu conto para Abraão o que eu vou fazer? Depois de Abraão ter feito tudo aquilo de errado. Meu Deus do céu. E ele ainda contou. Ele falou assim, olha, Abraão, eu estou pensando em destruir Sodoma e Gomorra. Que eram duas cidades que estavam cheias de pecado. Não queria saber de Deus. Aí Deus falou assim, que achava que ia destruir. E contou para Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. E é isso que o Senhor quer da gente. Que a gente seja amigo dele. Entendeu? Agora eu volto para vocês. Ele não vai se concentrar os 30 minutos que eu tenho falando. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador. Ele demora para se irar. Mas isso não significa que a gente vai ficar cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos pecados. Porque eu sei que eu tenho a probabilidade. Já tentou sobre um pensado assim? Já que eu acho que Deus vai continuar me chamando de amigo, vai continuar se encontrando comigo, eu vou continuar tendo filho aqui com Agar até ele mudar de ideia e me dar o herdeiro de Agar. Não. O Senhor, ele tem esses adjetivos, que a gente vai chamar de adjetivos, mas isso não significa que a gente vai ficar tentando Deus. Porque a gente... deixa eu ver aqui. Porque... Calma, gente, é que eu tô ainda na linguagem do Davi. Isso não significa que a gente vai continuar errando. Porque Deus quer ser o nosso amigo. Mas qual é o problema quando a gente erra? A gente tem o hábito de levantar um muro entre nós e o Senhor. Fala, poxa, eu errei, eu pequei. Eu não vou buscar o Senhor. Eu vou ficar na minha casa, já que eu errei hoje mesmo, já enfiei o pé na jaca, então eu vou pro culto. Eu vou ficar dormindo, eu não vou ler a palavra, eu não vou orar. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer arrependimento da nossa parte. Ele quer que a gente tome consciência e fale, não, eu errei, Senhor, realmente eu falhei. Então eu vou parar com essa palhaçada, tomar vergonha na cara, e eu vou te buscar. Por que geralmente a gente levanta esse muro?
porque a gente acha que a gente é digno de alguma coisa, que a gente é bom em alguma coisa. Porque se a gente já reconhecesse que a gente não é digno, que a gente não é bom e que a gente precisa de Deus, a gente não ia ter essa muralha. A gente não ia passar o Senhor de nós. A gente fala assim, nossa, Senhor, eu pequei. Nossa, eu errei. Eu vou parar. Mas eu tô aqui diante do Senhor pedindo perdão. Mas porque a gente acha que é bom, a gente tem orgulho, a gente acha que é digno de alguma coisa que vem do Senhor, a gente se afasta. Não, eu errei, então não vou hoje. Porque eu já errei mesmo. E não é isso que o Senhor está esperando da gente. Como a gente pensa numa amizade, se eu errar com as redes, todo sabe se eu errar com elas, adianta eu criar um muro entre eu e elas? Não, eu preciso chegar lá e falar assim, olha, me perdoa, eu errei. Como já aconteceu, assim como elas já fizeram também. Porque senão, a gente não vai se aproximar, vai estagnar, vai se afastar. Por isso o Senhor precisa do nosso arrependimento. Por isso o Senhor precisa do nosso arrependimento. Ele precisa que a gente se aproxime dele, que a gente busque ele, que a gente tome consciência. Criar um muro não vai resolver a situação das nossas vidas. Criar um muro não vai gerar cura. Criar um muro não vai transformar aquilo que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos quebrantar o coração e reconhecer aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes sem precisar ir para o deserto. Nem tudo a gente precisa do deserto. A gente vai para o deserto porque é teimoso. Porque quer falar, não, eu não tenho isso. Não, eu não preciso disso. Não, Senhor, eu não tenho orgulho na minha vida. Não, Senhor, eu não preciso de cura nessa área. Aí o Senhor fala assim, não, então toma aí ó, o deserto. Para ver se a gente toma um pouco de vergonha na cara e fala, nossa, Senhor, realmente, eu tinha isso no meu coração. Nossa, Senhor, realmente, eu precisava de perdão, eu precisava liberar perdão, eu precisava curar essa área. Eu realmente era mesquinho, eu realmente era um mentiroso. Muitas vezes a gente não é mentiroso com o outro, mas é mentiroso com nós mesmos. Não assume aquilo que está no nosso coração. Tá bom? E por isso que a gente precisa reconhecer primeiro que a gente não é bom. A gente precisa do amor e misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Então, diante das nossas falhas, pecados, dores, amarguras, porque todo mundo tem, todo mundo precisa ser tratado, ninguém é perfeito, Ele tem nos chamado para ser filho, para ser amigo, para se sentar à mesa, para ter comunhão. Poxa, com todos os defeitos de Abraão, a gente pode citar outros personagens, porque não é um padrinho, mas outros personagens bíblicos, como Davi, o Senhor continuou tendo um relacionamento. Mesmo depois de ter falhado, mesmo depois de ter caído. Claro que isso não ia justificar se Davi continuasse pecando. Davi procurou arrependimento. E é isso que a gente precisa fazer. Porque o Senhor, mesmo diante de todas essas coisas, o Senhor tem nos chamado para sentar à mesa. Não é ano de intimidade? Todo mundo não tem algo para consertar? Porque eu tenho. Então, o Senhor tem continuado nos chamando. Então, a gente não pode se fechar, porque Ele anseia pela intimidade. Ele anseia por nos ter como amigo, nos ter como filho. E isso... E nós também precisamos disso. Nós precisamos nos encontrar com Deus, ter um relacionamento com Deus para descobrir quem a gente é. Longe de Deus, a gente não sabe quem a gente é. A gente acha que sabe quem é. Mas a gente só sabe realmente quem a gente é perto de Deus. E é nesse lugar, pertinho de Deus, na mesa com Deus, que Ele vai nos transformar e nos curar. Amém? Era só isso. Eu falei que ia ser rápido. Que meia hora? Meu recorde. Foi rapidinho, viu? Pra desfrutar, exatamente. Pode fechar os olhinhos. Sim. Pode fechar os olhinhos. Senhor, começa a falar com o Senhor, apresentar. Senhor, olha, eu preciso reconhecer isso em mim. Eu preciso de ajuda, Senhor, para lidar com isso. Senhor, eu preciso melhorar isso na minha vida. Porque eu quero ser amiga de Deus. Eu preciso ser amiga de Deus. Eu preciso ser filha de Deus. Eu preciso reconhecer o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu preciso que o Senhor cure as minhas feridas, que o Senhor me limpe, que o Senhor transforme o meu jeito de ver as coisas.
Que o Senhor transforme o meu jeito de pensar sobre algumas coisas, Pai. Porque eu sei que se eu continuar assim, não tem como o Senhor me tratar, não tem como o Senhor revelar as coisas mais profundas que o Senhor tem para mim. Senhor, derrama fome, derrama sede sobre a minha vida. Conserta, Senhor, aquilo que eu tenho sido negligente, que eu tenho apresentado no teu altar. Senhor, que o Senhor possa olhar, Senhor, e ouvir a oração de cada um que está aqui, Senhor. Cada um está apresentando uma dor, uma libertação que precisa, algo novo que precisa na vida, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, eu quero ser chamada amiga de Deus. Eu quero, como Abraão, Senhor, ser chamada como amiga, ter os segredos revelados. O Senhor tem a liberdade de mostrar o que aconteceu, o que vai acontecer, os teus planos, Senhor. Porque o Senhor só revela segredo para quem é amigo. E eu quero ser amiga, Senhor. Tira a resistência do meu coração. Tira, Senhor, aquilo que tem me impedido de chegar até Ti. Em nome de Jesus. Amém. Calma, tá apressado. Você que está em casa, que você possa ser amigo de Deus, que você possa ter um relacionamento íntimo com o Senhor, buscando Ele todos os dias, lendo a Bíblia, orando, jejuando, e que nada te impeça de encontrar Ele. Tchau.